Olá, curiosos de plantão! Meu nome é Lari e esse é o canal História com Fofoca. Hoje a gente vai falar sobre um dos relacionamentos mais complexos, delicados e tensos do cenário internacional contemporâneo, a relação entre o Irã e Israel, mas para entender como esses dois países chegaram ao ponto em que estão, hoje menos, com ameaças constantes, acusações de ataques e uma guerra velada em diversas frentes. A gente precisa voltar no tempo, e o que pode surpreender muita gente é que Irã e Israel já foram aliados. Mas antes de entrarmos a fundo nessa história, se inscreva-se, ainda não é inscrito. Deixa o like que me ajuda muito na divulgação do vídeo. Agora que fez tudo isso, bora para a fofoca de hoje. Tudo começa bem antes da fundação de Israel. No contexto do Oriente Médio do século XX, o Irã, até 1935 conhecido como Pérsia, era um país de maioria muçulmana xiita, com uma história milenar, civilização rica e papel geopolítico importante na região. Já Israel só foi fundado oficialmente em 1948, após a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto, como um Estado judeu na região da Palestina. A criação de Israel foi reconhecida por vários países ocidentais, inclusive o Irã do Shah Mohammad Reza Pahlavi, que manteve relações diplomáticas e comerciais com Israel por décadas. Na verdade, nas décadas de 1950, 60 e 70, Israel e Irã eram aliados discretos, unidos principalmente pela oposição comum ao nacionalismo árabe e ao panarabismo. Ambos viam países como o Egito e o Iraque como ameaças estratégicas. Israel precisava de aliados regionais para contornar o isolamento diplomático do mundo árabe, e o Irã precisava de tecnologia militar e apoio político, especialmente dos Estados Unidos da América, que também apoiava Israel. Era uma relação pragmática, e existia até cooperação em inteligência e venda de armas, mas tudo isso muda radicalmente em 1979. Com a Revolução Islâmica no Irã, o regime monárquico do Shah é derrubado e dá lugar à República Islâmica, liderada pelo Ayatollah Ruhollah Khomeini. O novo governo rompe completamente com o Ocidente, assume uma postura anti-imperialista e passa a ver Israel não só como um inimigo político, mas como um símbolo do que consideravam opressão e ocupação na Palestina. Foi aí que a retórica mudou. Israel passou a ser chamado de o Pequeno Satã. Enquanto os Estados Unidos eram um grande Satã, desde então, o Irã passou a apoiar grupos armados que se opõem a Israel, como o Hezbollah no Líbano, e grupos palestinos como o Hamas. O Irã afirma que sua posição se baseia na solidariedade com o povo palestino e na defesa dos direitos dos muçulmanos. Já Israel vê isso como uma ameaça direta à sua segurança e à sua existência, principalmente porque o Hezbollah e o Hamas foram responsáveis por ataques contra civis israelenses ao longo dos anos. Outro ponto que agravou ainda mais a tensão foi o programa nuclear iraniano. Desde os anos 2000, Israel acusa o Irã de estar desenvolvendo armas nucleares em segredo. O Irã, por sua vez, insiste que seu programa tem fins exclusivamente pacíficos, como geração de energia e uso medicinal. Essa disputa gerou uma série de sanções internacionais contra o Irã e também levou Israel a fazer operações secretas, como ataques cibernéticos e até assassinatos de cientistas nucleares. Segundo reportagens da imprensa internacional, sempre sem confirmação oficial. É importante destacar que, enquanto o Irã tem um governo teocrático, que mistura religião e política, Israel é uma democracia parlamentar, mas ambos têm motivações ideológicas, religiosas e geopolíticas por trás de suas ações. O Irã enxerga Israel como uma presença ilegítima em território muçulmano, uma espécie de extensão do imperialismo ocidental. Já Israel vê o Irã como o maior patrocinador do terrorismo no Oriente Médio e uma ameaça existencial. Principalmente porque o governo iraniano já declarou que Israel deve ser eliminado do mapa, frase que gera muita polêmica até hoje. E aí chegamos ao momento mais recente dessa rivalidade. Os conflitos por procuração. Irã e Israel raramente se enfrentam diretamente, mas se enfrentam indiretamente por meio de aliados e ataques pontuais. Por exemplo, Israel tem feito diversos bombardeios na Síria, alegando que são ataques contra milícias apoiadas pelo Irã. Por sua vez, responde com apoio a grupos armados em várias regiões. É uma guerra fria, mas quente ao mesmo tempo. Em 2023 e 2024, a tensão subiu mais um degrau. O apoio do Irã ao Hamas ficou ainda mais evidente durante o ataque do grupo a Israel em outubro de 2023, que desencadeou uma resposta israelense intensa na faixa de Gaza. Isso fez o conflito sair da Palestina e se espalhar para outras regiões, Inclusive com ataques aéreos trocados entre Israel e Irã, menos algo que até então era raríssimo. Pela primeira vez, o Irã lançou diretamente mísseis contra Israel. E Israel respondeu com bombardeios. Foi um dos momentos mais tensos da história moderna do Oriente Médio. Apesar disso, não houve uma guerra aberta e total entre os dois países, porque ambos sabem o custo catastrófico de um confronto direto. A comunidade internacional interveio para conter a escalada. E o conflito voltou ao modo silencioso. Ataques pontuais, espionagem, guerra cibernética e muita propaganda de ambos os lados. Cada país justifica suas ações como legítima defesa, e ambos se dizem ameaçados, o que nos mostra que a situação é muito mais complexa do que parece. Do ponto de vista
histórico, essa relação passou por 3 fases claras: aliança estratégica, ruptura total e hostilidade crescente. E em cada fase, os interesses mudaram. O Irã se transformou num símbolo de resistência para muitos grupos, anti-Israel na região, enquanto Israel se consolidou como uma potência militar que não tolera ameaças em seu entorno. Hoje, o cenário continua instável. Os 2 países permanecem tecnicamente em estado de guerra. Embora sem confronto direto permanente, o risco de uma escalada ainda existe, principalmente se houver novas provocações ou erros de cálculo. Ao mesmo tempo, há vozes dentro e fora dos 2 países, que pedem diálogo e freio na retórica agressiva, reconhecendo que nenhum dos lados sairia vitorioso de uma guerra total. Entender essa relação entre Irã e Israel é entender muito do que acontece no Oriente Médio moderno. Não se trata apenas de uma disputa entre 2 governos, mas de uma rede de alianças, ideologias, medos históricos e questões territoriais que ainda não encontraram solução. E talvez a grande lição aqui seja que quanto mais se conhece a história dos 2 lados, mais se entende que nenhuma narrativa é simples e que a paz exige, muito mais do que força, exige compreensão. Enfim, em resumo, é isso. Vou deixar aqui como recomendação 2 vídeos, para complementar as informações desse aqui. Um é sobre a história do Oriente Médio e o outro é a história do judaísmo. Espero que tenha gostado do conteúdo. Caso tenha gostado, não esqueça de dar o like e se inscrever no canal. Comente aqui uma sugestão de conteúdo para podermos abordar nos próximos vídeos. Muito obrigada por me acompanhar até aqui, até o próximo vídeo e tchau, tchau!